Bem nesse sentido, se você pegar e falar assim, ó, qual é o último grande livro escrito por um homem? Eu diria que é o livro Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. E eu já li esse livro já em PDF, uma vez eu li ele em físico, mas eu tenho ele em PDF. E para mim ele é um livro que ele não tem o devido respeito e o devido a divulgação dele e a fama. Esse livro não tem uma fama que ele deveria ter. Ele é subestimado, né? E é um livro de 1985 e você vê assim a literatura do Cormac McCarthy, do jeito que ele escreve. E nem vou falar em referência assim, tipo com Faulkner ou com Virginia Woolf, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem o tipo dele mesmo. E o Meridiano de Sangue não foi um livro que ele escreveu rápido, foi um livro que ele escreveu acho que num período de 5 ou 6 anos. Você vê no trato da linguagem ali que não foi uma coisa assim que tem passagens ali que parecem bíblicas. O juiz Holden, que para mim é um dos personagens mais intrigantes e espetaculares que já apareceram na literatura. O Meridiano de Sangue para mim tá junto com O Coração nas Trevas, O Inferno de Dante, Moby Dick, todas essas coisas assim. O Velho e o Mar, que é um conto curto, mas eu coloco nesse nível de grandeza. E para mim o juiz Holden, ele é o diabo. A figura do juiz Holden, ele é o demônio, ele é Satanás. Se você pegar todas as atitudes dele, as atitudes desde aquela, não é só no ponto de vista físico, aliás, do ponto de vista técnico, teórico, mas do ponto de vista físico, desde aquela cena que eles ficam sem munição, o bando, e o Holden, ele aconselha os homens do bando mijarem no chão, porque devido à mistura química que se dá entre o chão e a urina dos homens, daria para se fazer munição para eles se defenderem, né? E toda aquela parte deles escalpelando os índios, e você fica naquela pergunta, né? Como que você vai diferenciar o escalpelamento de uma criança de um adulto, né? Eles vendiam, daí tem o bando liderado pelo Glanton, tem o Kid, que a história começa, vejam a criança, está vestindo, blá, 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 e você vê em 5, 6 linhas o Cormac McCarthy assim, resumindo a vida daquele garoto até, sei lá, os 16 anos, 14, 15 anos, desde aquela parte do taverneiro ali, depois que ele chega no lugar, depois ele entra numa embarcação, uma mulher cuida dele, que o livro fala, ela leva os seus desejos embora e blá 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 blá. E você vê como se fosse um pacto do homem com o diabo mesmo. Quando você lê o livro, é o pacto do homem com o diabo. Tanto que a morte do Kid, no final do livro, que tem todo aquele diálogo os últimos de verdade. Se um homem soubesse do seu final, provavelmente não se ausentaria. Que é aquele embate entre o Holden, o juiz Holden, e o Kid no final. E acaba que o Kid acaba sendo assassinado dentro de uma patente, como se fosse um salão, e lá fora tem a patente, e daí tem a visão dos caras de fora, que eles falam assim, no livro fala assim, o juiz sentava na ratrete, que fala, estava nu, e ele puxa o Kid e fecha a porta. E ali tem a visão dos caras de fora. E daí um orina, e daí vem outro, e daí eles começam aquele leve e rápido diálogo ali. Mas tem até teorias que teria um pacto fáustico entre o Glanton e o Holden. Não, na minha opinião, se existe um pacto fáustico ali, seria entre o Holden e o Kid.
Seria essa pegada. E você vê que tem graus ali do livro do juiz Holden que beira. Tu vê que toda cidade que o Holden chega, ele não se adapta à cidade. A cidade se adapta a ele. E as atitudes dele não é humana. Porque ele não é humano. Ele é o diabo. Ele é o demônio. Tanto que ele vai escrevendo ele não tem o poder como Deus de criar alguma coisa. Ele destrói. E o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Não é o que o diabo veio para fazer? Tanto que ele vê um pássaro em cima de um cavalo que seja, ele pega e ele desenha aquele pássaro e ele destrói o papel. Por quê? Porque ele é o demônio, ele não tem o poder de criar. Ele tem o poder de destruir. Entende? E aquele personagem, o Ted Vine, que ele não tem as orelhas e ele tem a marca de ladrão de cavalo na testa, se eu não me engano. E você vê assim que se você pegar todas as atitudes dele, se diferencia de todo o bando, porque o bando não sabe nem falar direito. Os caras são analfabetos. Você imagina isso em 1833, 1838. Os caras não sabem falar, os caras não sabem se expressar. E o Holden, ele tem toda essa sabedoria. Ele fala vários idiomas, ele é culto, ele tem provavelmente 200 quilos e ele é um cara que ele sabe dançar. Daí tem aquela cena do urso, que tem o assassinato do urso no bar. Daí tem a menina com a crinolina manchada de sangue, que ela se agacha e fica chorando por causa do urso. E depois você vê que essa menina some no livro. Ela some. E você vê ali que os homens estavam com as tochas pro lado de fora procurando ali. E se o juiz tem uma teoria na internet que o juiz ele tenha meio que violado talvez o Kid também dentro da patente, porque ele fecha a calça, né? Ele puxa, ele fecha a calça, que tem a descrição depois na saída, né? E daí tem aquela cena dele lá dentro do bar, meio que sendo louvado, sendo ovacionado. E uma prostituta, que o livro fala, uma prostituta de seios grandes, seios enormes, ela começa a pedir música no livro. E ele vem com o violino e ele começa a tocar lá em cima. E as tarraxas começam a estralar e não sei o que. E ele é um grande favorito. Ele nunca dorme, ele nunca morre. Quem nunca dorme, quem nunca morre? O diabo. Entende? Então, e fora aquela passagem que tem no início do livro, nas primeiras páginas, que tem um pastor pregando no livro, e chega o Holden, e o Holden acusa esse pastor de pedofilia e acusa esse pastor de praticar zoofilia. E o que acontece? Ele tem o poder da persuasão e ele pega e esses caras apedrejam, matam. O livro não dá esse detalhe ali em específico, mas ele é assassinado como se num nível medieval ali. E depois o Holden entra dentro do bar, eles vão lá beber uma, e o cara pergunta pro Holden, não sei se é o Ted Vine ou outro, pergunta assim, tá, mas como é que você sabe que esse cara ele é um pedófilo e pratica zoofilia? Ah, eu não sei, eu nunca estive eu não sei se é Ringgold, ou eu não sei qual é o nome da cidade que ele fala lá, não sei aonde. E meio que tem meio que tem essa questão aí. E
tem também que ele tem 2 metros de altura, 2 metros e 10, se eu não me engano, de altura no livro O Juiz Holden, e ele não tem um pelo no corpo, e ele é albino, né? E se você for ver todas as desgraças que ele faz no livro, desde de pegar um cara que é o bobo, que o livro se refere ali, na minha opinião, seria um autista. Eu, olhando ali, seria um autista ou alguém com problemas mentais. E você imagina isso lá no ano 1800 e tanto. E ele bota uma coleira no doente mental e ele carrega o cara como se fosse um animal. Para você ver a barbárie desse cara, né? E ele é um catalisador, um catalisador. Como é que eu posso dizer? Somos como se fosse um turbo, uma espécie de expressionismo da violência, da morte, porque já tem um cara mau, com uma terra fértil para ser semeada mais desgraça. E o Holden chega lá, e se você for ver todos os caras ali, o Holden tira o pior desses caras, o pior de cada um deles. Tanto que tem uma cena que tem uma criança morta lá, e que é aquela coisa da técnica do Cormac McCarthy. Ele dá esse indício, né? Daí aparece lá o Holden espetando os dentes, né? Então, assim, falando do livro em si, o livro ele está muito na cabeça, ele está muito na imaginação. Esse livro ele já teve para ser adaptado algumas vezes já, mas assim, James Franco, essas coisas assim, esse cara, para mim, um cara que poderia fazer o Holden seria o Marlon Brando. E o diretor teria que ser, talvez, o Mel Gibson dirigir o Meridiano de Sangue. O Mel Gibson ou Sam Peckinpah. O Sam Peckinpah e tem o Cormac McCarthy, ele fala em várias entrevistas, em poucas que ele deu, ele não deu muitas entrevistas, o Cormac McCarthy, mas ele fala que ele não era só essa questão o Sam Peckinpah era bêbado, ele era alcoólatra. E o Sam Peckinpah, ele era um macho, um cara que ele tinha coragem de colocar as coisas ali na tela. Ou talvez o diretor do Exorcista, William Friedkin, que talvez ele teria coragem e seria macho o suficiente para colocar na tela todas as atrocidades que tem no livro. E honestamente, assim, olhando, quem lê o livro mais de uma vez, você vai ver assim que não tem, eu não consigo ver esse filme no cinema, principalmente nos dias de hoje. Ele seria totalmente capado, ele seria totalmente execrado pelas pessoas se ele fosse levado à ponta de faca, sabe? Então assim, não tem muito. Eu acho que esse filme, esse livro, ele tá muito na cabeça das pessoas. Assim, você ir no cinema e ver isso aí vai ser uma grande decepção. Assim, tem coisas ali, ele tem muito da imaginação da pessoa. Quem não leu O Meridiano de Sangue, eu aconselho que leia esse livro. Tem aí em PDF na internet, você acha fácil. E assim, eu fico muito nessa coisa da imaginação da pessoa. Na imaginação. Eu não consigo ver ele transferido para nenhum tipo de... Como, por exemplo, Onde os Fracos Não Têm Vez, No Country for Old Men. Por exemplo, teve o livro, teve o filme. E o filme é espetacular quanto o livro. Tem as mudanças, mas não tem como. E daí já falando nessa questão da linguagem do Cormac McCarthy, se você vê a trilogia da Fronteira, que é Travessia, Cidades da Planície e Todos os Belos Cavalos, você vê ali que ele já tem ele remete a Ernest Hemingway ali. Aquela coisa do velho e o mar, aquela linguagem mais simples, aquela linguagem, não é simples a palavra, eu errei a palavra, não é simples, mas é mais seca, mais enxuta. Não tem essa frescura, vamos dizer assim, mais
lírica, como tem, por exemplo. Só que no Meridiano de Sangue ele combinou, ele fechou. Ele não fica pedante, arrogante, prepotente em nenhum momento. Ele é espetacular por ser espetacular. E não tem nenhuma página no Meridiano de Sangue que fique pesada, assim. Tem gente que fala que ele fica ali num círculo vicioso ali de caçadas e blá 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 blá. Não, eu acho que tem uma diferença. Tem uma diferença. E outra coisa que eu discordo, que eu vejo um monte de gente falando aí, quando fala de Cormac McCarthy, porque é parecido com Saramago, José Saramago. Nada a ver, cara. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Assim, José Saramago é uma coisa, Cormac McCarthy é outra. E nem do ponto de vista de pontuação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Assim, não tem comparação. Eu acho que se você tivesse escritores para comparar com Cormac McCarthy, alguma coisa assim, seria Faulkner, seria Hemingway, seria James Joyce, Shakespeare, Pío Baroja, Guilherme Arriaga, que é um escritor mexicano, e por aí, entendeu? Mário Vargas Llosa também, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, assim, não tem essa... Eu acho muito idiota, muito retardado essas comparações idiotas que tem, entendeu? Então, e o Cormac McCarthy acabou morrendo agora no mês de junho, se eu não me engano. Ele morreu com quase 90 anos. Ele morreu faltando acho que um mês ou 2 meses para completar 90 anos de idade. E ele vivia com pouco dinheiro, o Cormac McCarthy. Ele tem uma obra que passa por Children of God, Such Tree, Todos os Belos Cavalos, Knockout for Old Men, essas coisas. Blood Meridian, Meridiano de Sangue. Aquele livro que o Viggo Mortensen interpreta lá, A Estrada, que tem aquela cena chocante da criança num espeto de churrasco, que é um livro apocalíptico. Então, assim, se você parar para analisar, para mim, Meridiano de Sangue é o último grande livro na ficção. Eu não estou falando do ponto de vista, sei lá, outras coisas, até porque eu sou um semi-analfabeto. Mas, assim, no ponto de vista literário, do ponto de vista de ficção, tipo Pedro Páramo, o Van Rulfo, tipo Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas, O Velho e o Mar. Eu estou falando nesse tipo de literatura fictícia, literatura fictícia, que o criador, o escritor, ele cria uma história, ele inventa uma história. E ele meio que mistura ali tal. Dizem que o Glendon existiu, só que com certeza ele mudou todo o caráter, enfim. Mas assim, para mim, Meridiano de Sangue é o último grande livro da literatura. E para mim o Cormac McCarthy ele merecia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Muita gente diz que o Philip Roth merecia ganhar, mas eu acho que não. O Philip Roth, ele é uma espécie de Woody Allen da literatura. Ele é um Pedro Páramo da literatura. Eu gosto muito de Philip Roth, acho legal aquele Adeus Columbus, Animal Agonizante, que é fonte de inspiração para aquele filme da Sofia Coppola, o Lost in Translation, coisa assim, que é o Encontros e Desencontros, título ridículo. Mas assim, todos esses livros, Animal Agonizante, Adeus Columbus, Homem Comum, todos os livros, né, o Complexo lá de não sei o que, Portnoy, Nêmesis. E tem uma entrevista do Philip Roth, acho que foi para a revista Veja, é uma uma entrevista de 2008, se eu não me engano, bem legal. Então é mais ou menos isso, assim. E para mim, eu acho que desses escritores, assim, eu acho que o Cormac McCarthy, ele merecia o Prêmio Nobel de Literatura. Pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelas abordagens dele, pelos conceitos que ele tinha, pela técnica da escrita que ele tinha. E também eu acho que uma coisa que é uma coisa que me pega, por exemplo, quando eu vejo esses caras falarem de literatura russa,
Dostoiévski, Tolstói, coisa. Desculpa a minha ignorância, tá? Desculpa a minha estupidez. Eu sou um cara muito estúpido, muito burro. Mas, cara, como é que eu vou ler esses caras e eu não tenho a mínima noção de como esses caras eram no século XVIII, cara? Eu não sei. Agora você pega, por exemplo, Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, você monta. Você pega todos aqueles filmes pastelão lá por mais que sejam mal feitos, sei lá o que, você une na tua cabeça. Quando eu leio o Meridiano de Sangue, eu já penso em Meu ódio será sua herança, eu penso nos filmes do Sérgio Leone, eu penso nos filmes do John Ford. Então esses filmes, eles chegaram aqui no Brasil. Esses filmes, o brasileiro consumiu eles. Então eu sinto honestidade quando alguém fala com essa questão. E eu vejo as pessoas falarem assim, de uma maneira muito liviana, de uma maneira muito solta, frouxa, idiota, de Dostoiévski, Tolstói. Cara, a literatura russa não é para qualquer um. Eu digo assim, eu não entendo bolufas nenhuma assim de literatura russa, não consigo entender aquilo ali. Ah, Crime e Castigo, ah, não sei o que, o Idiota, Irmãos Karamazov. Cara, ou Guerra e Paz, dessa grossura. E quando a gente vê, por exemplo, um cara como Ernesto Sábato falar assim, poxa vida, tem livros que eu não consigo entender, que eu não tenho capacidade para entender. Um cara como Ernesto Sábato fala isso, então é um pouco que a gente tem que ter de humildade. E eu vejo que falta isso hoje em dia, entendeu? Eu vejo que falta muita humildade nas pessoas. Quando as pessoas falam de literatura, ficam chutando lá em cima e chutando lá em cima, entendeu? Então, assim, que nem eu vi esses dias, achei ridículo, a comparação mais idiota que eu vi na vida, uma mulher falar lá não sei o que o Dan Brown era usado como parâmetro de livro ruim e como se escreve mal pra, sei lá na Inglaterra, não sei aonde, cara, que tem a ver, cara? Que tem a ver, meu? Que tem a ver? Que tu churrasco com X, Coca-Cola com vinho, o que tem a ver? A literatura é como qualquer outra arte, qualquer outra. Você vai querer comparar César da Sexto, Tintoretto, sei lá, Michelangelo, Tiziano, essas coisas, com Franz Klein, com Jackson Pollock, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que nem você querer pegar Nicholas Sparks, Paulo Coelho, essas coisas, Colin Hoover, e você querer comparar. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que cada um no seu espaço, cada um na sua época, cada um na sua demanda, oferta. Simples assim. Simples assim. Entende? Por exemplo, quando você lê um livro como Brokeback Mountain, por exemplo, o filme, tem o filme, mas tem o conto, que é bem curtinho, bem pequenininho. Cara, tu vê ali que é um livro escrito de uma maneira simples, de uma maneira direta, simples, seca. E é uma grande história. Por que a escritora ia levar 5 anos escrevendo aquele livro para ficar... Cara, não, ela escreveu provavelmente aquele livro em um mês. Provavelmente ela teve a ideia que ela chegou num bar e ela viu um cara que parecia blá 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 e ela criou a história. Então eu penso assim, que cada coisa é uma devida coisa e assim, de uma maneira simples, 1 mais 1 é 2. Só que as pessoas elas inventam, elas querem inventar, elas querem criar cabelo em ovo e querem dar uma de intelectual, quando na verdade são burras. Entende? Tu não tem que estar querendo pagar uma de intelectual, querendo pagar que você sabe, cara. Sabe? É um porre isso aí. Uma coisa, por exemplo, eu vou citar um nome de um cara que eu admiro muito, tá? Que é um cara que eu admiro, acho que é um cara que merece muito respeito, que é um professor chamado Guilherme Freire. É um professor, acho que ele é paulista. Cara, mas ele é tão simples na conversa. Cara, um cara desse, ele tem uma inteligência gigantesca, é um filósofo, é um cara muito bom, mas cara, ele não fica, sabe? Cara, ele sabe que ele é inteligente e ele é honesto nas opiniões dele e tal. E eu vejo que falta isso muito no Brasil, principalmente desses críticos literários que tem aí, né? Que eles ficam comparando coisas que não tem nada a ver. Não tem nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. Então, mas é mais ou menos isso aí, tá?